Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje, o título é Coração Estável. Em Salmos 51, 10, nós lemos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. O rei Davi foi um homem vitorioso em muitas batalhas, desde a sua adolescência, um homem que servia a Deus. É conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas aconteceu alguma coisa na sua trajetória. E ele percebia que o estrago que muitas vezes a gente consegue ver nas finanças, a gente consegue ver nos relacionamentos, a gente consegue ver o estrago, às vezes, numa trombada que o carro dá, numa batida que o carro dá, mas Davi estava percebendo um estrago que tinha acontecido dentro dele, tinha acontecido na sua alma. Ele se sentia instável, ele se sentia abalado, impuro. Quantas vezes, queridos, nós estamos numa caminhada com o Senhor, com a nossa família, mas a vida não é estática, a vida é dinâmica. Eu estou aqui com você, você está comigo, estamos juntos aqui, saímos, podemos encontrar um sol maravilhoso, mas daqui a 2, 3 horas podemos enfrentar uma tempestade incrível. Essa é a vida. Traga isso para as nossas lutas almáticas, para as nossas lutas interiores. O que é que de fato Davi estava orando? Isso é uma oração, ele está dizendo: Senhor, faz isso, cria em mim um coração puro. Agora, renova um espírito inabalável. A palavra renova quer dizer que um dia Davi já tinha tido, né? Ele já tinha tido, ele experimentou isso. Você fala, como é que ele experimentou, pastor? Ora, Davi era acostumado a batalhas. Davi sofreu a rejeição do pai. Davi tomava conta das ovelhas do pai. Mas ele não era o queridinho do papai. Ele era estava por ali. Os seus irmãos eram preferidos. Quando o profeta Samuel vai ungir o rei de Israel na casa de Jessé, orientado por Deus, o pai de Davi passa todos os irmãos na frente do profeta, menos Davi. A ponto do profeta, orientado por Deus, que não seria nenhum daqueles, perguntar: mas você não tem mais filhos? E o pai dele diz: tem. Davi estava acostumado a ser esse na casa dele. Tem, não sei se você me entende, ou seja, tem mais um aí. Mas para ser rei, eu tenho melhores aqui. E Deus escolhe Davi como rei, a despeito do que as pessoas achavam dele. Eu estou aqui para dizer que Deus escolheu você para reinar, independente do que as pessoas achem de você. E Davi parecia que percebia isso. O que Deus achava era suficiente. E Davi nunca desenvolveu um coração irado, rancoroso, magoado com o seu pai. Nunca. Ele sempre se orgulhava de ser da casa de Jessé. É como se dissesse assim: apenas meu pai não viu o que Deus viu. Mas isso não quer dizer que ele seja mau. Os irmãos de Davi, querido, se você for ler na Bíblia, os irmãos de Davi faziam um pouco o caso dele. Davi foi fazer um delivery. Quem inventou o delivery foi Davi. Entendeu? Os irmãos ligaram lá, disse que comida em Jerusalém, e Davi chegou lá com a comida para os irmãos, para levar. Não recebeu um thank you, e nem tampouco tip. Não teve propina nem gorjeta. O irmão falou assim: o que é que você está fazendo aqui? Deixou lá suas poucas ovelhas. Olha, ele não era muito assim abraçado pelos irmãos, era. Davi é ungido rei e não assume. Ele é perseguido, foge, vai morar dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão, e começa a se aproximar dele centenas de homens. E a Bíblia diz que esses homens que se aproximaram de Davi eram homens endividados, feridos de alma, marginalizados. Olha a patota, olha a turma, olha o grupo que andava com Davi. Davi aprendeu a ter um espírito inabalável em todas estas circunstâncias. Enfrentou Golias, enfrentou Filisteu, enfrentou tudo, queridos. Mas aconteceu algo.
E é sobre esse algo que eu quero conversar com você hoje. Que às vezes uma trajetória vitoriosa, acontece algo, e é preciso saber passar por esse algo, é preciso saber aprender com esse algo, é preciso crescer no meio disso. E Davi está dizendo, eu me sinto caído, me sinto derrubado, me sinto impuro, me sinto abalado, mas eu conheço um Deus, que é o Deus do recomeço. Eu conheço um Deus que é capaz de criar o que não existe e de renovar o que já existiu. O que ele estava pedindo a Deus em hebraico é kum, que quer dizer firme, estável, estabelecido, seguro, duradouro. Ser capaz de perseverar. Queridos, nós vivemos uma geração que parece que a gente vive num roller coaster, uma montanha russa. São altos e baixos. São casais que se dão em casamento com juras eternas de amor, e alguns anos depois eles dizem um para o outro, não dá mais, não quero mais você. São sócios que começam empresas felizes, contentes, celebrando, comprando no cartão de crédito a comida para celebrar, porque não tem dinheiro ainda, está começando a empresa, ficando feliz pelo futuro. Eles crescem, e quando o dinheiro aparece, a amizade desaparece. Tempos difíceis, você não percebe o que eu estou dizendo? É um tempo que eu costumo chamar de microwave generation. É a geração do micro-ondas. Tudo tem que ser rápido. Tudo. Nós postamos algumas coisas durante a semana no Instagram e no Facebook, palavras que possam edificar as pessoas, palavras que possam ajudar as famílias, palavra de Deus, nada de mim. Aquilo que eu aprendo de Deus eu posto. O vídeo que bomba tem 1 minuto. Entendeu ou não? 1 minuto, 2.000, 3.000, 4.000 visualizações. 4 minutos, 200 visualizações. O que foi que houve? Ninguém tem paciência. Começa a escutar, acha bom. Aí uma frase ou outra desinteressou, next. Cria em mim, ó Deus, um coração estável, equilibrado, que possa enfrentar os altos e os baixos da vida, estável. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você, a Bíblia diz que está colocado sobre a rocha. A rocha. Não é sobre uma areia movediça. Não é alguém que é tangido pelos ventos. Mas é alguém que sabe que vem dias bons e de sol, mas vem dias tempestuosos, mas você está firme na rocha. O que é que, de fato, de forma prática, significa um coração estável? Número 1, que não é volúvel. Tiago 1,8 diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O resultado desse caso, Tiago diz, é que esse homem não recebe, sim, as suas orações. Você diz, e por quê? Porque ele não sabe nem o que quer. Ele hoje pede a Deus trabalho, Deus dá, amanhã ele reclama a Deus do trabalho. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Já que você não pode responder, balança só assim a cabeça. Eu estou entendendo linguagem de olhar como ninguém. Eu sei quando a pessoa ri, quando chora, quando acha engraçado e quando acha mais ou menos. Só pelo olhar. Estamos bem com isso, sim ou não? Eu nunca fui bom nisso, a pastora é boa. Às vezes a gente está assistindo aqui um negócio na televisão, ela olha para uma repórter, ela diz, ela está com problema, ela está triste. Eu digo, que é isso, filha? Tá, eu só olhando para o olho dela, eu vi. Não dá 15 dias, a mulher muda de emissora, se separa do marido. Ela já tinha isso antes, né? Eu estou agora aprendendo na era pós-máscara. Então, queridos, o que é que significa isso? Significa que quando eu tenho um coração volúvel, eu impeço até minha comunhão com Deus. Um coração estável é um coração que não se abala com as circunstâncias. Salmo 112, 7 diz, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Sabe aquela carta que você recebe e quando você lê, diz, o teu processo na imigração foi negado? Eu considero isso uma má notícia. Você não considera isso uma má notícia? Ele está falando de um coração que não se abala. Olhou e diz, vou recorrer. Liga para o advogado, faz uma oração antes e diz, olha, escuta, aconteceu isso, o que foi que houve? Vamos recorrer.
Quem disse isso errou. Porque eu conheço um Deus que não erra. Não é que não receba mais notícias. Recebe. Mas não se abala. Não se enche de medo. Por quê? Porque mantém o seu coração firme em Deus. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu não posso me alegrar nas ovelhas porque elas sumiram, eu não posso me alegrar no fruto da videira porque não existe, eu não posso me alegrar nas circunstâncias, mas todavia eu não vou ficar triste, eu não me abalarei. Eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E tem mais, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Salmo 108:1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Quando o salmista diz, firme está o meu coração, ó Deus, ele não está dizendo, meu coração está repleto de boas notícias. Ele não está dizendo, a minha conta bancária está transbordando. Pode até estar ou não. O que ele está dizendo é o seguinte, independente de tudo isso, meu coração está firme. E esse mesmo salmista que disse que meu coração está firme, agora, e ele está dizendo, meu coração nesse momento não está firme. Durante muito tempo eu consegui ter um coração estável. E eu vi como era bom isso. Porque como é bom, queridos. Como é difícil morar com um cônjuge instável. Eu já conversei com certas irmãs e que dizem, eu não sei como é que eu faço com meu marido, pastor. Porque tem hora que ele quer fazer, vai fazer, no outro dia ele está afundado, não quer mais nada. E parece que aquela irmã, além de carregar o peso dela, tem que carregar o peso da alma do esposo. E vice-versa. Quantas pessoas dizem, meu Deus, pastor, tem dia que minha mulher, eu sou o homem melhor do mundo, tem outro dia que eu não presto. Por que será isso? É uma pessoa ruim? Você acha que é uma pessoa ruim? Não é, não. É uma pessoa enferma. Isso é uma enfermidade da alma. O salmista está dizendo, eu preciso resolver isso. Você diz, e por quê, pastor? Porque quando eu fico com o coração instável, eu não cumpro pactos. Veja bem, sabe o que é aliança? Aliança de casamento. Sabe o que é aliança de sociedade? Sabe o que é aliança de amizade? Só se cumpre quando se tem um coração estável. Por isso, em Salmo 119, 112, eu peguei algumas versões, diz assim, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Na outra versão diz, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Na outra versão diz, induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. A palavra traduzida como dispus, inclinei, induzo. Veja que em português foram usadas pelo menos 3 palavras. Essa palavra vem do hebraico. A palavra no hebraico é uma só, é natá. Ela quer dizer dominar, dobrar, subjugar, inclinar-se para baixo, humilhar-se. O salmista está dizendo que eu estou natar o meu coração, com o objetivo de guardar os estatutos de Deus para sempre até o fim. O que significa isso? Compromisso de pagar o preço para obedecer ao Senhor, custe o que custar até o fim. Repete isso comigo, diga, eu me comprometo a pagar o preço de obedecer ao Senhor, custe o que custar até o fim. Quando eu chego nesse lugar, queridos, eu posso dizer, eu tenho um coração estável. Vou passar por lutas? Vou. Vou passar por vitórias? Vou. Vão ter algumas dificuldades para começar o projeto? Vão. Mas o meu coração estará estável. Aí, talvez agora venha a grande pergunta do sermão. Como é que eu faço para conseguir isso? Ele está pedindo a Deus. E muitas vezes, quando Deus responde sua oração, é algo automático. Sim, uma porta que se abre. Mas a maioria das vezes, Deus responde processualmente. Vamos entender? Está aqui comigo, sim ou não? Eu peço a Deus sabedoria. E Deus vai me dar sabedoria. Como é que Ele faz? Você entende, não? Ele me dá problemas. Porque quando eu recebo os problemas, eu começo a ter que desenvolver sabedoria para poder resolver os problemas. Me faça entender, sim ou não? Eu peço a Deus fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. E Ele aumenta. Mas como é que se aumenta a fé?
passando por alguns perrengues, algumas lutas, sim ou não? Porque é nesse lugar que a fé cresce através da palavra, eu a exercito, vejo montanhas serem jogadas no mar e a minha fé cresce. Então, quando eu peço a Deus, Senhor, me dá um coração estável, começa um processo. Então, como é que é esse processo? Número 1, guarda no teu coração. É preciso reconhecer, ou seja, eu preciso reconhecer que necessito. Pode ser que nessa manhã muitos que estão aqui digam, pastor, que mensagem legal, boa, eu vou guardá-la para ouvir daqui a alguns anos, porque meu coração é estável. É bomba explodindo de um lado, é pandemia do outro, é isso e aquilo, e eu estou nem aí, eu não me abalo, estou tranquilo, porque eu confio no Senhor. Se você está nesse lugar, glória a Deus, permaneça. Amém? Se você não está, eu tenho uma boa notícia para você, é que é possível chegar nesse lugar. Eu, como pastor há muitos anos, essa pandemia é uma coisa que tem muito ensino aí, se a gente quiser aprender. A primeira vez que surgiu a pandemia, ou a história, o povo sumiu. O povo sumiu. Quando falou assim, os mais velhos, eles são grupo de risco, não sei se vocês lembram disso, lembram ou não? As pessoas entenderam errado. As pessoas entenderam que os mais velhos eram um perigo. Se você se aproximasse de um velho, ele para passar para você coronavírus era rapidinho, entendeu ou não? Então, assim, eu fiquei feliz pela primeira vez das pessoas não saberem de cara a minha idade. E de máscara dá a impressão até que é mais novo. Eu digo, pronto, pelo menos eu não sou um perigo ambulante. Depois se entendeu que era o contrário. Não, não é assim, não. Os mais velhos são mais frágeis, mais débeis. Eles podem pegar esse vírus com mais facilidade. Mas houve aquela sumida geral. O povo sumiu. Entendeu? A pandemia já acabou? Já ouviu falar aí, se já foi-se embora? Sim ou não? Eu, recentemente, estive num evento social, tenho ido a nenhum, mas fui nesse, porque eu era o celebrante da situação, e tínhamos ali um grupo pequeno, não era grande, talvez tivesse 40 pessoas. Eu, a minha esposa, o pastor André e a pastora Lúcia éramos os únicos que usavam máscara. Hein? Eles nem estão no grupo de risco ainda, né? Então, são os quarentões aí. Não tem mais pandemia. Todo mundo se abraça, todo mundo se beija. Muitos me pedem, pastor, dá para liberar a máscara na igreja? Eu digo, nós temos uma orientação do governo, então a gente faz o que a gente faz para poder seguir. Mas, na prática, parece que se perdeu o medo. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? O que é que significa isso, pastor? É instabilidade. Ora tenho medo demais, ora não estou nem aí, chuto o pó da barraca. Me faça entender ou não? O que Deus quer criar em você é um coração estável. Quando começou essa pandemia, eu preguei aqui várias vezes, tá? Essas mensagens estão aí. Eu digo, olha, número 1, estão dizendo que esse vírus vai mudar o mundo. Não vai. Já teve vírus de febre amarela, já teve de tudo. O mundo nunca foi transformado por vírus algum. O único poder que transforma o mundo e que transforma a pessoa se chama Jesus Cristo. Segunda coisa importante, eu disse sempre isso, não tenham medo, mas tenham cuidado. Não tenham medo, mas se cuidem. O que é que significa isso, pastor? É o desenvolvimento de um coração estável, que reconhece o perigo, se afasta dele. Não é uma criança que escuta um rugido de um urso, sai correndo, sobe em cima da árvore, e no outro dia o urso, ela está vendo o urso e está correndo, jogando pedra no urso. Você diz, o senhor está pregando aqui com relação à pandemia? Não tem nada a ver, esquece a pandemia. Eu estou falando com relação às reações da vida. Por que que hoje nós temos uma geração de adolescentes e de jovens tão instável? Você acha que é por causa de quê, papai e mamãe? É por viver dentro de um lar, convivendo com instabilidades. É uma família que no culto, no domingo, levanta as mãos, adora a Deus, diz, eu sou do Senhor, eu confio em Deus, mas durante a semana, qualquer coisa destroça tudo. A criança aprende muito mais por modelos e exemplos do que por palavras.
E a gente vai criando uma geração instável, que não se pactua, que não cumpre pactos, que não se fideliza. Onde nós exigimos fidelidade, ficamos feridos quando alguém nos trai, mas sem perceber abandonamos muito fácil. O salmista estava dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isto é um reconhecimento dele, dizendo: eu preciso, eu estou mal. A segunda coisa importante nisso, qual é a fonte? O que é que fez que eu tivesse um coração instável? Por que é que eu estou com tanto medo? Por que é que eu faço? Tem que ter uma fonte. Não precisa ser a fonte dele, mas precisa ter alguma fonte. Eu tenho que entender. É algo desde a minha infância. São traumas que eu carrego e eu preciso tratar esses traumas. O que é? Porque na hora que eu encontro, eu preciso confessar isso. No caso do salmista, o problema tinha sido pecado. Pecado. E nesse mesmo capítulo que eu estou lendo aqui, é o capítulo da sua confissão. É quando ele diz assim: eu errei. E eu sei que foi isso que me afastou de Deus. E por ter me afastado de Deus, eu hoje sinto a minha alma escura, vazia, com medo, instável. Ele adulterou. Ele traiu um amigo, um general, coabitando com a sua esposa. E ele entrou naquela espiral diabólica chamada: um abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. E ele adulterou, a mulher engravidou, e ele trouxe esse homem de volta da batalha para que esse homem dormisse com a mulher, para que ele viesse a achar que o filho era dele. Coisa feia, que você não vai imaginar Davi fazendo isso, porque não faz isso logo. Isso é um processo de instabilidade, de medo. É quando você começa a agir por medo. Eu estou com medo, então eu escondo. Eu estou com medo, eu invento. Eu estou com medo, eu mato. Davi mandou matar o general, colocou ele na frente de batalha. Até que Deus manda um profeta exortá-lo, em 2 Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5, você está comigo. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? O profeta foi consultar o rei: estamos com um problema. O que é? Um homenzinho pobre, só tinha uma cordeirinha. O outro fazendeiro, onde ele trabalhava lá, era riquíssimo. Chega um viajante e ele resolve matar a cordeirinha do cara. O Davi se revolta com isso: mas não é possível um negócio desse. Eu quero que esse cara seja morto. E ele ainda vai ter que restituir 4 vezes o que ele roubou. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Vamos entender isso aqui, queridos. Tem mais versículos, eu trouxe um resumo por causa da hora. Você pode ler em casa mais sobre essa história. É importante, é interessante, porque você e eu não somos diferentes de Davi. Nós somos gente. Você pode dizer: eu nunca fiz uma coisa dessa, nem vou fazer. Assim seja, em nome de Jesus.
mas eu quero que você entenda que somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Davi recebe uma repreensão, e só depois cai a ficha. E quando vem sobre ele o juízo que ele proferiu, ele disse, esse homem tem que ser morto, esse homem tem que restituir. Quando vem esse juízo que ele disse com a boca dele, o profeta diz, foi você que fez isso. Foi você que matou essa cordeirinha. Foi você que fez esses negócios. Ele se arrepende. E ele confessa. E a sentença de morte foi retirada da vida dele. Aqui tem um recomeço, você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não sei se você falhou. Não estou dizendo jamais que você está fazendo coisas similares. Eu estou dizendo assim, eu não sei se você falhou. Eu não sei se você se afastou de Deus. Eu não sei se a sua comunhão já não é a mesma de outrora. Por qualquer motivo que foi. O que eu estou aqui para dizer para você, para mim, para nós, para a igreja, há possibilidade ampla de recomeço. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso e justo. E Davi começa dizendo, fui eu mesmo, eu errei, eu pequei. E Deus o perdoa. O contexto do salmo que eu li, o 51, é a confissão dele. No versículo 2 diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois as minhas transgressões eu as reconheço, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só pequei. E fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Aí ele ora, cria em mim, ó Deus, um coração limpo, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe, meus amados, jamais teremos um espírito estável, inabalável, em pecado. Você diz, e por que não, pastor? Porque existe um processo de culpa interior, que é como um veneno dentro da minha alma, que me acusa, que não permite que eu me debruce diante do Senhor. E não importa onde você esteja, estou dizendo isso em nome de Jesus. O Senhor está aqui para te escutar. Se você errou, se você falhou com o seu cônjuge, se você falhou com o seu Deus, se você falhou com você mesmo, Nós temos pactos que fazemos com a gente mesmo, sim ou não? A saída é confissão e perdão. Para que eu possa crescer e criar um antivírus contra isso, eu preciso aprender a desenvolver um temor a Deus. Você falou, o que é temor, pastor? Temor é o respeito que gera obediência. Por exemplo, eu não devo ter medo da minha esposa. Amém? Poucos homens falaram. Eu vou dizer mais uma vez, não tenho medo da pastora, não podem concordar comigo, ela não vai fazer nada. Eu não devo ter medo da minha esposa. Está bem fraquinho o negócio, hein? Vamos só os homens aí, diga assim, eu não devo ter medo da minha esposa, diga. Meu Deus, quanto medo escondido. Por que será, hein? Eu não sei o que está acontecendo, hein? Deixa eu fazer uma proposta aqui. Posso fazer? Substitua o medo por temor. Tanto o homem como a mulher. Temor não é medo. Você falou, o que é temor? No meu relacionamento com a minha esposa, precisa ter respeito. No dia que acabar o respeito, o relacionamento está acabando. Então, se eu gosto de viajar com ela, mas às vezes eu preciso viajar sozinho, e ela também. Quando eu viajo sozinho, eu não estou sozinho. Você diz, você está com quem, pastor, quando você viaja? Estou com ela. Mas ela não foi, ela foi comigo no meu coração. Isso chama-se temor, respeito. Ela está sempre comigo. Então, não é porque ela está do meu lado que eu não vou agir de uma maneira errada com outra mulher. Não é na ausência dela que eu agirei de uma maneira diferente da que agiria na frente dela. É ser a mesma pessoa. Vamos entender isso melhor? Você está aqui comigo, sim ou não? Provérbios 29 e 25 diz assim, o medo do homem traz um laço, mas quem confia no Senhor está seguro. É uma questão de escolha, eu tenho que escolher, eu escolho ter medo ou eu escolho ter temor. Provérbios 1, 29 diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor.
Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias de vida. Provérbios 14:26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, isso é refúgio para seus filhos. Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Ou seja, se eu tenho por Deus respeito, não importa se eu estou na frente dos irmãos ou se eu estou sozinho escondido. Eu vou entrar no meu computador, eu não preciso ficar com medo que alguém entre e veja o que é que eu estou vendo. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou eu estou falando alguma... Meu português está ok? Por quê? Porque eu não estou sozinho vendo meu computador. Eu não estou só. Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como é que eu faço isso, pastor? Eu preciso desenvolver um coração puro. Como é que eu faço isso? Meu coração é impuro, naturalmente impuro. Naturalmente. Para que você não entenda errado. Eu, por exemplo, estou num processo de reeducação alimentar. E tenho perdido bastante peso por causa disso. Então, o que é que ele orienta, né, nas coisas que você faz? A primeira coisa que ele fala é o seguinte, o que ele diz, em outras palavras, é assim: cuidado com você. Cuidado com você. Ele diz que, para começar esse processo, eu devo ir na minha despensa e procurar todos aqueles produtos que ele vai dizer. E eu tenho que pegar aqueles produtos e doar ou fazer qualquer coisa, mas esse produto tem que sair da minha casa. Você pode dizer: não precisa, eu sou maduro. Eu disse: não precisa. Tira. Está entendendo, sim ou não? Sai de perto. Evita. Se proteja. Esse princípio ele chama de surrounding. É o que está ao teu redor. Ele diz mais: pegue os seus antigos cúmplices e transforme eles em companheiros. Né? Você diz: o que é que significa cúmplice? Cúmplice é aquela pessoa que gosta de você. E aí lhe oferece um docinho. Lhe oferece uma coxinha de galinha. Diz: não, uma só não faz mal a ninguém. Né? Vamos comer duas, né? Porque lá no Nordeste, de onde eu venho, quando as pessoas ficam doentes de um alimento, ou até morrem, quando eu era criança, escutava isso: fulano morreu de uma manga que chupou. Não sei se vocês já escutaram uma história dessa. Já? Isso é uma coisa que dizia. Né? Eu tinha um tio que ele dizia: eu nunca chupo uma manga. Eu só chupo 2 ou 3. Eu disse: pô, que é isso? Para não morrer. Porque eu nunca vi dizer: fulano morreu de 2 mangas que chupou. Sempre era uma manga que chupou. Né? Então, queridos, a gente vai vivendo e vai criando ao redor. Nesse aspecto, eu estou citando um exemplo. Estou mandando aqui ninguém fazer dieta. Estou citando um exemplo para trazer isso para a vida espiritual. Você está comigo, não está? Entende? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você precisa criar um grupo de companheiros. O que é companheiro? Gente que topou e quer cuidar da saúde, igual você. E vai dizer assim: não, eu vou fazer igual com você. Eu vou andar junto contigo. Nós vamos fazer dessa maneira. Então, aquele que antes era meu cúmplice, ele agora é o meu companheiro. A vida cristã é assim, meu amado. Quando eu me converti, eu tinha uma galera de amigos que eram meus cúmplices em pecar. Adolescente já acorda pensativo: o que é que eu peco hoje melhor, né? Aí liga para o amigo dá dica, diz: não, vai para tal site, está um pecado maravilhoso, vai para outro, vai para aquilo outro. A primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi falar de Jesus para os meus amigos. E uma parte dos meus amigos conheceram a Jesus. E eles que eram meus cúmplices passaram a ser meus companheiros. Você está aqui comigo? Então, um coração puro precisa ser desenvolvido. Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que é que o salmista estava dizendo? Eu estou desenvolvendo em mim uma seguinte consciência: Deus está sempre presente. Repita isso. Mais uma vez, por favor. Salmos 19:14.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele está dizendo o seguinte: Deus está sempre do seu lado. Sempre, 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 sempre. Eu sei que estamos aqui em confinamento, não posso fazer muitas coisas aqui, mas deixa eu fazer um pouco, né? Me lembre seu nome, minha irmã. Ive. Me lembre seu nome, minha irmã. Lidiane. Então, Ive e Lidiane, elas conversam hoje, depois do culto. E uma diz para a outra: você está linda. E a outra diz: que cabelo maravilhoso. Nossa, eu gostei dessa cor, né? É natural, nasceu comigo essa cor. Então, aquela bênção. Sim ou não? Essa conversa é agradável ou não é agradável? Sim ou não? Pronto. Agora, você imagine que uma das duas resolva pecar. O que é isso, pastor? Falar mal da outra. Quando a outra vira a esquina, ela diz: você viu como está gorda? Eu não gostei daquele cabelo de jeito nenhum. Aquilo está meio não sei como tal. Isso é uma conversa agradável ou desagradável? Vamos supor que uma continuasse perto da outra. Diria? Não. O que Deus... Estou sendo bem simplista num versículo tão profundo. Ele está dizendo assim: Deus está sempre perto de você. Vamos experimentar dizer aqui expressões de louvor. Diga aí expressões de louvor. Diga: glória a Deus, eu te amo, Senhor, aleluia. Diga coisas agradáveis a Deus. Diga: eu te agradeço pelo dia, pela família que o Senhor me deu. Fale para o Senhor qualquer coisa, pode falar. Você está na presença de Deus. Diga: eu estou na presença de Deus. Amém? Quando você sair por aquela porta, eu não sei se você sabe, você vai continuar aonde? Na presença de Deus, porque Ele não te deixa. Mas não te deixa mesmo. Deus nunca me deixou. Eu já deixei Deus, mas Deus nunca me deixou. O salmista está dizendo assim: que as palavras dos meus lábios e o que medita meu coração sejam agradáveis, porque Deus está do lado. Você está me entendendo ou não? Quantas vezes eu já vi situações que chamam assim saia justa, a pessoa está aqui falando mal do outro, não vê, e o outro está chegando, e a amiga que está na frente, e o amigo que está na frente falam. Porque quando o outro se aproxima, que escuta o que está sendo falado, vai entristecer o coração, vai adoecer a alma, o relacionamento vai ficar ruim, porque a palavra é o quê? Desagradável. Diga comigo: eu quero desenvolver um coração puro, que as palavras dos meus lábios, que o que medita meu coração, agrada em Deus, porque Ele está sempre comigo. Tem um hino muito antigo que diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Tenta cantar comigo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, ó Senhor. Uma vez mais. Deus está presente. Quem me purifica é a palavra desse Deus. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Queridos, quando eu entro nesse lugar, meu coração se estabiliza. Quando eu entro nesse lugar, eu me encho de Deus. Você sabe que é a primeira coisa que alguém que está cheio tem vontade de fazer? Dá. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo pela primeira vez, meu coração se encheu de amor. Para mim, quando se fala assim, cheio do Espírito Santo, eu sei que tem manifestações de dons. Se você fizer aqui nessa igreja o curso Criados com a Missão, você vai conhecê-los. Vários, inclusive alguns dons, como línguas e outras coisas que às vezes chamam mais atenção. Mas escuta, o maior dom que alguém recebe quando ele é cheio do Espírito Santo é amar. Eu me lembro que a primeira vez que fui cheio, a minha vontade ao sair na rua era sair abraçar. Eu fui chegar no edifício onde eu morava, eu dei um abraço no porteiro. Eu disse: com licença, faz tempo que eu nunca te abracei, deixa eu te dar um abraço. Porque a gente fica com o coração generoso, diga generoso.
Quando eu estou vazio, eu quero. Estou pobre, estou necessitado. Quando eu estou cheio, quando eu estou transbordando, é aquela caixa d'água que está... A água está transbordando. Sim ou não? Aí olha só o que acontece na palavra, queridos. Salmo 112, 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Provérbios 11, 25. A alma liberal será próspera, e quem rega também será regado. Lucas 6, 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque a medida de que usais, dessa tornarão a usar convosco. A avareza é própria de um espírito enfermo. Um coração estável crê na abundância e não na escassez. Um coração estável, ele acorda, ele desperta todo dia dizendo assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, me suprirá em glória por Cristo Jesus. Eu não vou me abalar porque o cara que me contratou disse: eu não vou ter o serviço que eu falei. Na hora eu sinto, eu fico triste, normal, mas eu oro, porque eu creio que Deus está abrindo a boa porta. Deus está abrindo a boa porta. Amém, queridos? Por último, crer no amor de Deus. Tudo isso desenvolve um coração estável. O que é que significa crer no amor de Deus, pastor? Creia que Deus te ama do jeito que você é. Diga aí a quem está do teu lado, diga assim: Deus é apaixonado por você. Diga isso. Deus ama você, meu querido. Deus ama você, minha querida. Meu filho, minha filha, Deus te ama. Deus ama você, creia nisso. Não creia no contrário. Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Romanos 5, 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Ele me ama. Eu não entendo o que está acontecendo, mas Ele me ama, e isto basta. O inimigo está tentando me tocar, mas eu sei que Ele me ama, e eu não trocarei seu amor por nada, por nada. Eu li um dia desse um quote que foi, eu não lembro agora o autor, mas dizia o seguinte: eu já dei inúmeras razões para Deus me abandonar, mas nenhuma delas o convenceu. Deus ama você. Cantares 6,3 diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você pode repetir esse versículo? Coloca assim sua mãozinha no seu coração assim. Diga assim: Jesus, você é meu amado, e eu sou teu, e você é meu. Quando o meu coração se estabiliza, quando a minha alma se aquieta, quando essa paz que excede todo entendimento entra, eu começo a ser alguém mais próspero, alguém mais produtivo. Começa a ocorrer na minha vida o Salmo 112, e eu encerro com a leitura de alguns versículos desse Salmo. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprai nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Você tem filhos perto de você? Coloca a mão sobre eles e fala assim: você é minha descendência. Você será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Deixa eu orar por você, meu amado. Deixa eu orar por você, minha amada. Por favor, fique de pé. Se for possível, baixe um pouquinho a sua cabeça para que você se concentre, para que você pense só no teu amado. Amado da minha alma, nós estamos aqui diante de Ti. Quantas vezes sentimos, Senhor, os vendavais, os altos e baixos da vida. Oh, meu Deus, nos dá um coração estável, um coração que em todas as circunstâncias segue em paz, porque cremos no Teu amor.
O Senhor conhece cada coraçãozinho que está aqui. Alguns corações chegaram aqui tristes, Senhor. Alguns corações chegaram aqui com um peso, com uma dificuldade, com algo a resolver essa semana. E eu quero pedir ao Senhor que essa palavra possa se transformar em vida nas nossas vidas, que ela gere um fruto de glória, Senhor. Vem sobre cada um de nós, nos abraça. Nós te amamos e fazemos a mesma oração do salmista. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus, amém.